Trump e a crise na Venezuela, a verdade que você precisa saber. Hoje vamos mergulhar nas profundezas da crise venezuelana. Um país com um passado de prosperidade, que agora vive sob o comando de um regime ditatorial liderado por Nicolás Maduro, um líder que muitos acusam de transformar a Venezuela em um campo de sofrimento e repressão. Mas agora um gigante acordou. Donald Trump, o novo presidente dos Estados Unidos, declarou que uma intervenção militar não é fora de questão, caso necessário, para devolver a liberdade ao povo venezuelano. Para a América Latina e para o mundo, fique até o final para entender todos os detalhes e as possíveis consequências. A Venezuela já foi um país de riqueza invejável, especialmente devido às suas reservas de petróleo, as maiores do mundo. Em meados do século XX, era vista como um exemplo de desenvolvimento na América Latina. Caracas, a capital, brilhava com arranha-céus e hotéis luxuosos, atraindo turistas e investidores do mundo inteiro. Mas ao longo das últimas décadas, algo mudou. A chegada de Hugo Chávez e depois de Nicolás Maduro mudou o boato da história venezuelana. Maduro, ao assumir o poder após a morte de Chávez em 2013, prometeu continuar a Revolução Bolivariana. No entanto, o que vemos é uma nação devastada, com milhões fugindo da fome, da repressão e da violência. Parte 1. Nicolás Maduro, o ditador que destruiu a Venezuela. Nicolás Maduro é visto por muitos como um dos mais brutais ditadores da história recente. Sob seu governo, a Venezuela foi mergulhada em uma das piores crises econômicas do mundo. O país, que possui as maiores reservas de petróleo do planeta, sofre com uma inflação devastadora, onde itens básicos como comida e remédios são artigos de luxo. Para quem vive na Venezuela, conseguir itens essenciais tornou-se uma luta diária. Famílias enfrentam longas filas por alimentos racionados, e a repressão é implacável. Maduro usa as Forças Armadas e a Guarda Nacional para esmagar qualquer forma de oposição, modificando a Venezuela em um verdadeiro estado policial. Parte 2. A crise humanitária e o êxodo venezuelano. E acampamentos de refugiados. Enquanto Maduro segura o poder com mãos de ferro, o povo venezuelano paga o preço. Milhões já deixaram o país em busca de uma vida melhor. Só no Brasil, mais de 350 mil venezuelanos buscaram refúgio. Eles fogem da fome, da insegurança e falta de esperança. O Brasil, a Colômbia, o Peru e outros países da região enfrentam um enorme desafio para acolher e integrar essa população desesperada. Parte 3. Donald Trump entra em cena. A promessa de libertação, enfatizando liberdade e justiça. E agora temos um novo cenário global. Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, já afirmou que uma intervenção militar na Venezuela não está descartada. Ele, que sempre se posicionou fortemente contra ditaduras, declarou que os Estados Unidos estão preparados para agir, caso seja necessário, para acabar com o regime opressor de Maduro. Mas o que realmente significa essa possível intervenção? E quais seriam as consequências para a América Latina? Trump sabe que um conflito na região pode afetar a estabilidade de todo o continente, mas ele também entende que a Venezuela sob Maduro representa uma ameaça, e é isso que torna o cenário tão tenso. Para muitos, Trump é a esperança de uma Venezuela livre. Uma intervenção militar é vista como algo arriscado e que pode gerar um conflito ainda maior. Um futuro de esperança ou desespero para a Venezuela. Crianças venezuelanas, jovens e idosos em situação precária. O povo venezuelano vive na esperança de dias melhores. Enquanto Nicolás Maduro se apega ao poder, milhões de cidadãos sofrem, aguardando pela libertação. Será que a resposta está nas mãos de Donald Trump e na intervenção militar dos Estados Unidos? Ou a libertação virá de outra forma? Só o tempo dirá. A Venezuela de hoje é um país que se tornou quase irreconhecível aos olhos do mundo.
lembrada por décadas como uma terra rica em petróleo e cultura vibrante, hoje ela sofre sob o peso de uma ditadura implacável. A Revolução Bolivariana, que prometia igualdade e justiça para o povo, se transformou em um sistema de opressão, onde a fome e o medo dominam as ruas e a esperança é sufocada a cada novo decreto de Nicolás Maduro. Mas até onde o povo conseguirá resistir às correntes dessa tirania? O preço da liberdade é alto, mas para muitos não há outra saída. 2. Enquanto a crise humanitária aumenta, as histórias de venezuelanos que fugiram para o Brasil e outros países da América Latina nos revelam o horror diário de uma nação desmoronando. Famílias destroçadas, crianças sem acesso à educação e idosos sem medicamentos básicos são apenas alguns dos retratos desse cenário sombrio. E diante disso surge uma pergunta que ecoa nas mentes de milhões. A comunidade internacional irá assistir a tudo isso sem agir? 3. Donald Trump, conhecido por suas posturas duras e por prometer combater ditaduras e regimes opressores, já afirmou que considera a possibilidade de intervir na Venezuela. Essa é uma declaração que mexe com os nervos de toda a América Latina. Ao mesmo tempo em que oferece uma faísca de esperança para aqueles que desejam a queda de Maduro, ela traz consigo o peso de uma intervenção militar que poderia mudar significativamente o rumo do continente. Parece ser a única alternativa para livrar o país das garras de Maduro. 4. Aqueles que vozes e rostos em território venezuelano, aqueles que ousam se manifestar, são rapidamente silenciados pela força brutal de um regime que não tolera críticas. Estudantes, jornalistas, opositores políticos, todos que se levantam contra a opressão são sufocados sem piedade. O governo de Maduro não investe esforços para esmagar qualquer traço de resistência, usando o medo e a violência como armas para manter o controle. Mas o espírito de um povo que almeja a liberdade não pode ser completamente calado. E é esse espírito que mantém viva a chama da resistência. 5. E aqui estamos, de olhos fixos no futuro incerto de uma nação que clama por socorro. A pergunta que resta é: quem ouvirá esse chamado? Será que a força de Donald Trump e de sua influência mundial poderá, de fato, trazer um novo capítulo para a Venezuela? Ou estamos à beira de um conflito que poderá avançar na região em ainda mais escuridão? A história nos mostra que o poder da liberdade sempre encontra uma maneira de prevalecer. Mas a que custo? Para aqueles que observam de perto, fique claro que essa luta pela liberdade venezuelana ainda terá muitas páginas escritas. Se você ficou impactado por essa história e quer saber mais sobre o futuro da Venezuela, inscreva-se agora em nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like para ajudar a divulgar essa mensagem e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Deixe seu comentário contando de que lugar você está vendendo nosso conteúdo. O povo venezuelano precisa do nosso apoio, e juntos podemos transmitir a verdade e lutar pela liberdade.